Oi, pessoal, estamos aí de volta para a última etapa, né? O último episódio dessa série da biografia do Lacan, né? Baseado na obra da Elisabeth Roudinesco, né? A gente trabalhou nos dois episódios, chegamos até ali os anos 60, né? Terminando, então, né? Trazendo essa proposta de Lacan de um retorno a Freud, né? E hoje nós vamos completar essa discussão abordando os anos 60 e os anos 70, né? Até a morte de Lacan ali no início dos anos 80, né? Então vamos lá, né? A gente viu que durante os anos 50 o Lacan propõe um retorno a Freud, principalmente passando pela linguística de Saussure, né, pela fonologia do Jacobson, né, pela antropologia do Lévi-Strauss, né? Então tem todo esse exercício lacaniano de retomar Freud, que fez algo muito importante, que foi de aproximar a psicanálise e colocar a psicanálise num diálogo com outras áreas do conhecimento, com outras áreas da ciência, com outras áreas do saber, né? E principalmente com a filosofia, que era assim além, né, da antropologia, da linguística, mas a filosofia que era uma marca do Lacan, da formação do Lacan, né? Passando por Spinoza, Hegel, né? Nos cursos que o Lacan frequentava com Kojève, né? Então tem todo o interesse do Lacan por esses filósofos, né? Que faz a psicanálise entrar num franco diálogo, né, com a filosofia, seja de forma, vamos dizer assim, um pouco mais amistosa, seja de forma um pouco mais crítica, como, por exemplo, né, as críticas que o Lacan vai fazer a Sartre, ou um pouco mais, né, as aproximações que o Lacan vai tentar com Heidegger, né? Então, de formas diferentes, ele coloca a psicanálise ali nesse diálogo, né, com a filosofia, né? Então é desse momento, essas trocas, né, que o Lacan estabelece, né, e também, né, eu citei aqui o Sartre e o Heidegger, né, o Heidegger até um pouco antes, né, mas também com Foucault, né, com o Louis Althusser, que é um autor muito importante nesse momento, porque é o autor que vai fazer o convite para o Lacan, junto com o Lévi-Strauss, né, dele sair os seminários lá do Sainte-Anne para ir para a Escola Normal Superior e aí ocupar a sala do Sun, né, que é onde o Lacan deu o seminário por muitos anos, né? Ele começa lá em Sainte-Anne, depois vai para a Escola Nacional, Nacional Superior, né? E depois ele vai, no final, para a Faculdade de Direito, mais para frente. Mas foi o Althusser que, junto com o Lévi-Strauss, que fez esse convite, né, para o Lacan, além de também apresentar, né, assim, de certa maneira, aproximar o Lacan de um dos seus, vamos dizer assim, colegas, aluno, né, de alguém muito próximo dele, que é o Jacques Alain Miller, né? Então o Louis Althusser também faz essa ponte, né? Então a gente tem uma aproximação da psicanálise com Foucault, com Althusser, né, com Deleuze, né, embora também nesse ponto assim de tensão, né, mas o Lacan coloca a psicanálise também ali num campo também mais, vamos dizer assim, dialógico, né, de diálogo mesmo com a filosofia do Deleuze, né, do Derrida e de outros filósofos franceses com quem o Lacan vai trocar, né, vai colocar a psicanálise, vamos dizer assim, para conversar, das diversas formas, né, com cada um desses autores de uma maneira diferente, mas é uma marca ali que já abre, né, que já está lá nos anos 50, claro, mas que se fortalece com os anos 60 e com destaque para essa aproximação entre Lacan e
esse filósofo, né, que é apresentado pelo Althusser a Lacan, que é o Jacques Alain Miller, que depois vai se tornar genro do Lacan e detentor, né, dos direitos dos seminários, né, quem estabelece os textos dos seminários, quem participa, de certa maneira, até mesmo, né, no final ali da vida do Lacan, toda uma polêmica, né, das cartas, dos últimos escritos do Lacan, assim, né, inclusive da carta de dissolução da escola, né, se foi o Miller que escreveu, se foi Lacan. Então o Miller vai ocupar um lugar muito central na política até, né, da psicanálise francesa durante os outros, vamos dizer assim, o final do século passado e ainda hoje, né? Bom, mas talvez assim, né, além dessa aproximação da psicanálise com a filosofia, é importante ressaltar o momento mais tenso do início da década de 60 aí, né? Na década de 60 o Lacan publica, né, no ano de 60, 61, ele profere o Seminário 8, que é sobre a transferência, né, trabalhando, então ele já vinha trabalhando a ética da psicanálise no Seminário 7, e no Seminário 8 ele trabalha quase como se fosse assim, mais uma questão do método, né? Ali no Seminário 7, um pouco assim, aonde a psicanálise mira, vamos dizer assim, e no Seminário 8, o meio, né? Ele até começa dizendo isso, né? Que vai trabalhar os fins e os meios da psicanálise, né? Então, os meios justamente através da transferência. Então, ele faz toda uma releitura, assim, na transferência, né? Uma forma de amor, ele faz toda uma leitura sobre a obra O Banquete, de Platão, muito, né, ocupa grande parte do Seminário 8, uma marca, vamos dizer assim, do Seminário 8, né? Publica aí nesse início também, né, 61, 62, o Seminário 9 da Identificação, em 62, 63, o Seminário 10 da Angústia, né? Mas justamente nesse momento em que ele está proferindo, publica não, né, gente? Profere, esses seminários foram publicados anos depois, né? Muitos deles já com o Lacan falecido, né? Mas, de toda maneira, né, justamente quando Lacan está proferindo o Seminário 10, então, 62, 63, é onde tem uma grande tensão entre a Sociedade Francesa de Psicanálise, né, fundada pelo Lacan, pela François Dolto, né, no momento que eles se divergem ali da SPP, da Sociedade Psicanalítica de Paris, eles fundam a SFP, mas eles ficam, como eu mencionei no outro episódio, eles ficam num certo limbo institucional, porque eles eram uma sociedade psicanalista, com psicanalistas reconhecidos já, né, assim, não só na França, né, mas ao mesmo tempo desamparados da IPA, né, que era até então a instituição que dava credibilidade a qualquer associação psicanalítica. Eles querendo se filiar à IPA, aquele momento meio mais conflitante, e então a IPA vai pressionando a SFP, né, a Sociedade Francesa de Paris, a Sociedade Francesa de Psicanálise, a expulsar o Lacan, a tirar o Lacan, né? Então vai essa tensão justamente por conta das sessões curtas do Lacan, mas também assim a IPA pressionando assim a François Dolto também, né, que é uma personagem muito importante na história francesa da psicanálise, né, e até com o seu diálogo com o Lacan. Nessa pressão da IPA, a IPA profere então, segundo a Roudinesco, o que ficou conhecido como diretriz de Estocolmo, em 1963, então justamente ali, né, no momento do Seminário 10, em que o Seminário 10 ainda é proferido lá em Santana, né? Ele, então, a IPA decide expulsar o Lacan como analista de data, né? Então ela acolhe a SFP, né, desde que o Lacan não seja analista de data, né? Ou seja, ele não forme analista, né? E aí isso vai fazer com que o Lacan
se afaste, então, né? E aí ele sai da SFP e funda, então, a sua escola, a EFP, né? A Escola Francesa de Psicanálise, depois a Escola Freudiana de Psicanálise, né? Então ele funda aí em 64, né, em 21 de junho de 64, a EFP. Então é o momento, em 64, é o momento então que o Lacan de fato efetiva, vamos dizer assim, o que ele próprio chama, né, a sua excomunhão, né? Ele foi excomungado da IPA. E aí a partir desse momento também que ele migra de Santane para a Escola Normal Superior, né, com a convite do Luiz Althusser e do Lévi-Strauss. E aí o seminário de 64, que é o seminário 11, os 4 conceitos, né, ele tem toda também essa importância de ser o seminário, vamos dizer assim, inaugural dessa fase do Lacan, tanto na Escola Normal Superior, quanto né, lá na sala de San, né, quanto também da própria FP, né, da escola do Lacan, fundamento da escola do Lacan, né? E aí ele convida alguns analistas ali que já passam a ser membros automaticamente, né, da escola fundada por ele, entre eles François Doutor, e institui também, aí já um pouquinho mais adiante, né, em 67, ele institui as formas de se participar da escola, né, de ser analista da escola, analista membro da escola, e ali justamente quando ele sugere também a prática do passe, né, desse momento em que o candidato a analista da escola, né, seria, de certa forma, avaliado assim, né, pelos pares ali, para ver se ele, vamos dizer assim, finalizou sua análise, se ele estava pronto a ser um analista, né? E é uma ferramenta, depois o próprio Lacan busca assim, desmontá-la, né? Mas que depois segue com até hoje, né? Com a AMP, a Associação Mundial de Psicanálise, coordenada pelo Jacques Alain Miller, né? Mas é nesse momento, então, em 67, é nesse contexto que surge também o passe, o cartel, né? Onde o Lacan tem uma certa autonomia para fundar a escola dele e institucionalizá-la à sua maneira, né? Então, e aí, como eu ia dizendo, né, isso tudo começa nessa virada de 63, 64, seminário 10, seminário 11. Né? E o seminário 11 tem toda essa carga histórica aí, né? Outro ano importante, né, além de 64, né, vai ser o ano de 66, que vai ser quando Lacan, depois de muito, né, dos editores ali tentando convencer ele, e também o Jacques Alain Miller, né, o Jacques Alain Miller casa com a Judith Miller justamente em 66, né, ou seja, com a filha do Lacan, a filha assim, muito querida do Lacan, a filha, né, do Lacan com a Silva Batalha. O Lacan, depois de resistir de certa maneira e de várias questões ali, né, com a editora, ele publica finalmente uma coletânea de textos que ele havia publicado, né, em revistas variadas, em lugares variados, em contextos variados, né, que é o livro Os Escritos. Né, ele é publicado em 66, então, né? E aí tem a publicação dos Escritos no mesmo ano em que Jacques Alain Miller casa com a Judith Miller, um acontecimento, vamos dizer assim, no âmbito familiar muito importante também. E até no campo psicanalítico também, porque o Jacques Alain Miller acaba se tornando aí, né, herdeiro do Lacan, né, no sentido mais amplo da palavra, né? E aí os dois se aproximam muito, né, não só no âmbito familiar, mas também no âmbito filosófico, psicanalítico, e etc. E é o ano que marca também a publicação dos Escritos, né, que fez um grande sucesso também, já de imediato, né, e uma grande discussão, né, sobre o estilo, sobre os métodos do Lacan, né, e sobre essa tentativa do Lacan colocar a psicanálise em diálogo com
a filosofia e com a linguística, com a antropologia, com outras ciências da época. Um ponto também, né, assim, interessante destacar é que depois do seminário 11, né, então a gente tem até o seminário 11, todos os seminários, exceto da identificação, com o seminário 9, eles foram publicados já. A gente já tem esses seminários publicados. Aí a gente tem o seminário 10 e o seminário 11, né? Então o 9 não foi publicado, o seminário 10 e o seminário 11 foi publicado, e depois vem uma sequência de seminários que a gente tem, vamos dizer assim, uma familiaridade menor, né? Por eles não terem sido publicados. Evidentemente tem formas, né, de ter acesso a eles através de versões piratas, mas oficialmente a gente não tem esses seminários, né? O seminário de 64 e 65, Problemas Cruciais da Psicanálise, né? O de 65 e 66, né? Que é do objeto da psicanálise, o seminário de 66 e 67, A Lógica da Fantasia, A Lógica do Fantasma, e o seminário 15, o Ato Psicanalítico. Então, esses 4 seminários ainda não foram estabelecidos pelo Jacques Alain Miller. Então, é um período que, em termos teóricos, a gente tem, né, habitualmente no Brasil, a gente tem um pouco menos de familiaridade, né? E ali, em 68 e 69, que é o seminário 16, né, ele já foi também estabelecido pelo Jacques Alain Miller. A gente já encontra esse livro, né, o livro do seminário 16 e do seminário 17, né, o famoso seminário 17, que é onde ele fala dos discursos da psicanálise, né, dos discursos, né, os 4 discursos, discurso do mestre, de histérica, do universitário e do analista, né, no seminário foi nomeado como o avesso da psicanálise, né, que é ali no final já da década de 60. Então é um período também, os anos 60, em que a gente tem esse grande marco, seminário 10 e seminário 11, né, que é justamente no momento do conflito ali, da expulsão do Lacan, né, e depois a gente tem esses outros seminários que a gente só vai ter mesmo o livro publicado dos 2 últimos aí, né, do seminário 16 e o seminário 17, que acontece em 69 e 70, então já abrindo ali na década de 70. Em 69 também é quando Lacan, né, ele é novamente expulso da sala do SAN, né, lá na Escola Normal Superior, e aí ele acaba indo para a Faculdade de Direito, continua com seus seminários lá, né? Então, a partir da década de 70, os seminários acontecem na Faculdade de Direito, né? E no início dos anos 70 também, né, tem a viagem, né, do Lacan, né, para o Oriente, né? O Lacan sempre teve uma ligação, desde o início dos seus estudos, né, com o Oriente, um interesse pelo Zen budismo, né? Ele destaca muito essa questão do não-eu, né, e que isso teria um diálogo com a psicanálise também, até com a ideia do inconsciente, até com a crítica que o Lacan faz à psicologia do eu, né, desde lá dos seus primeiros seminários, né, a essa centralidade do eu na psicanálise, vamos dizer assim, da IPA, né? O Lacan já tem uma crítica e isso já aproxima, já faz o Lacan interessar muito pelo Oriente. No seminário 10, ele fala, quando ele vai falar dos objetos, né? Das formas do objeto A, e vai falar do olho, né, do olhar. Ele fala, né, ele tem um capítulo sobre as pálpebras do Buda. Ele fala, né, no seminário 10 também, sobre essa ideia do desejo ser uma ilusão, né, de como que os orientais lidam com a questão do desejo, um tema muito central para a psicanálise, né? Então Lacan tinha muito interesse pelo Oriente, e também data dessa época, né, uma importante viagem que ele ia fazer à China, cancela essa viagem à China e acaba indo ao Japão, né, em 71. Em 69 também, aí, final, né, voltando um pouquinho, né, final aí da década de 60, o Lacan tem uma grande perda, que é a perda do neto dele, o filho do Thibaut, que morre logo depois do nascimento, né, ele chamava Pierre, e ele morre muito cedo, né, uma dor para o Lacan.
e uma dor ainda mais intensa, né, em 73, quando ele perde a filha, né, Caroline, num acidente de carro, né. Então aí são as perdas, vamos dizer assim, familiares do Lacan também, de 69, de 73, que evidentemente marcam, né, a sua biografia, né. A Caroline deixa, né, dois filhos, né, o Cyril e o Fabrice, 2 netos então do Lacan, né. O Thibaut perde o Pierre, mas tem mais dois filhos, né, 2 outros netos do Lacan, que é a Ariane e Iris, e a Judith, né, ela tem o Luc e Eve, né, que assinam Miller, não assinam Lacan, né. Elas têm o nome do herdam, né, o sobrenome do Miller, né. Lembrando que a Judith também não tinha o nome do Lacan, né, a Judith, filho da Sylvie Bataille. Bom, o que mais? Em 70, né, quando também o Lacan, né, a convite do Benoît Jacot, ele grava, né, para televisão uma entrevista, uma conversa, né, que depois foi publicado em texto também, né, com o texto televisão. Né, e que evidentemente também ajuda a popularizar o Lacan. Então, na década de 70, né, isso talvez seja uma coisa também importante, é um momento em que o Lacan já está ocupando mais, né, vamos dizer assim, o debate, vamos dizer assim, amplo ali de pensadores da década de 70, né, e não tanto só no âmbito da psicanálise ou da filosofia. Enfim, é uma década que as ideias de Lacan vai se popularizando também, né. Ele faz uma viagem para os Estados Unidos, né, então tem todo um desdobramento, vamos dizer assim, das suas ideias, que vai o tornando célebre, famoso, né, tanto na França, principalmente na França, mas alcançando também alguns outros horizontes, né, e que mais tarde vai fazer dele um pensador de fato internacionalmente conhecido. Nessa viagem aos Estados Unidos, né, que acontece em 75, é quando ele tem contato também com o Chomsky, né? E aí até tem uma polêmica, né, que ele fala que a gente pensa com os pés, né, o Lacan fala algo assim, e o Chomsky acha algo, tem uma crítica a Lacan e até uma desconfiança de como se o Lacan não estivesse muito, vamos dizer assim, muito são, né, mas é um contato que ele tem ali com os pensadores americanos, né, e ele fala isso, né, parece, não sei se de forma metafórica, mas o Chomsky parece dizer que não, ele não está falando exatamente de forma metafórica ou provocativa, né, ele não é tão também acolhido ali na América, né, não era tão conhecido quanto ele imaginava que era. Tem até um episódio, a moça que estava fazendo lá, que estava recebendo ele, né, vai marcar uma visita no museu, e ele pede para marcar e fala assim, fala que é o Lacan que está indo, né? Porque para eles abrirem lá a porta, algum museu, algum lugar que ele queria visitar. Ela fala e o pessoal até cede a visita, mas ela diz para eles que ele estava levando o Sartre. E o Lacan não descobre isso, mas eles só cederam ali porque eles conheciam Sartre, mas não conheciam Lacan. A Roudinesco conta esse episódio, né, também no livro dela, na biografia que ela faz do Lacan. Mas em 75 ele vai aos Estados Unidos, né, ele vai se tornando então um pouco mais, vamos dizer assim, levando o seu ensino, o seu discurso, né, as suas ideias para outros lugares, né? Faz essa visita ao Japão, faz a visita aos Estados Unidos, né? E grava, né, televisão e vai popularizando um pouco mais suas ideias, seu ensino. Mas talvez a grande marca dos anos 70, né,
é o interesse do Lacan, né, pela matemática. Né? Então ele se aproxima de alguns matemáticos mesmo, né? Sorry, Thomé, Lege, Vapereau, alguns matemáticos que ele procura, outros que procuram ele vai formando ali um grupo de matemáticos, né, justamente com a tentativa de aproximar também a psicanálise do campo matemático e principalmente da linguagem matemática, né, de formalizar a transmissão da psicanálise, por exemplo, principalmente através de matemas, né, que é esse nome que ele dá a essas fórmulas, né, que mistura assim, algo da matemática, né, o nome, né, matemático com o fonema, né, algo que tentasse traduzir de forma assim, né, assim como o fonema é uma unidade mínima assim, né, da linguagem, né, tentasse através de fórmulas matemáticas, de um pensamento matemático, transmitir as suas ideias, né? E isso vai fazendo com que ele se interesse pelas topologias. Ele já se interessava lá no seminário 9 com o Crosskap, né? Seminário 10, a banda de Moebius, né? Mas principalmente ele começa um interesse ainda maior, né? Pela topologia, pela matemática, pela topologia e da topologia. Ele vai também para a teoria dos nós, né? Então ele pega, né, assim, ele se interessa muito pelo nó borromeano, que é o nó que tinha ali no brasão de uma família, né, que é um tipo de nó, né, que você enlaça 3 cordões, de forma que se você arrebenta um, os outros 2 nós se soltam, né, e isso representava no brasão dessa família, a família Borromeu, a união da família, né, e o Lacan, ele vai se servir desse nó para transmitir a sua ideia também, né, que era baseada numa certa num certo interlace assim, né, mental dos registros simbólico, imaginário, real, com o objeto A fazendo uma função aí, né, desses nós. Então, de enlaçar esses nós, né, e aí vai ter todo também os seminários, né, dedicados, né, ao nó borromeando e a uma série de nós. Lacan vai ficar então obcecado, segundo a Roudinesco, né, por essa teoria dos nós, vai ficar tentando produzir vários nós, ligando para esses amigos matemáticos no meio da madrugada, né, diz, olha, como é que resolve isso, como é que eu posso fazer um nó dessa maneira, que se soltar aqui acontece isso, e tentando linkar essa teoria, vamos dizer assim, mais matemática dos nós com a forma como ele foi relendo Freud e agora já, vamos dizer assim, propondo a sua própria, vamos dizer assim, psicanálise, né? E aí isso tudo, né, principalmente nos anos 70, e mais no final dos anos 70, sobretudo, esse interesse vai aumentando, né? Em 71, no início da década então, né? Ele profere, né, o seminário 18, por um discurso que não seja do semblante, né? Em 71, 72, o seminário 19, ou pior. Em 72, 73, o mais ainda, né? O seminário 20, que são seminários que a gente tem estabelecido pelo Jacques Lamillet. Em 73, 74, ele profere os não tolos erram, né? Mas que não foi estabelecido pelo Jacques Lamillet. E em 74, 75, real, simbólico e imaginário. São os seminários aí desse período, né? Que é o seminário 22, né? No seminário 23, aí a gente vai ter um interesse bem forte mesmo do Lacan pela questão dos nós, né? Que é também quando o Lacan se interessa pela obra do James Joyce, que, tudo bem, causou um certo interesse no Lacan. Lacan, inclusive, leu lá, né? A gente fala isso no episódio 1, né? Ele teve na mesma livraria em que Joyce leu, salvo engano, Ulisses, mas o Lacan não se serve tanto de Joyce até os anos 70 ali, né?
na obra dele. Mas ele vai ter um grande interesse pela obra do Joyce, justamente pela forma como Joyce manipula a linguagem, né? E até por aproximar da forma como o próprio Lacan também vinha produzindo seus textos e até seu material discursivo como um todo, né? O seu ensino, né? O seu estilo, vamos dizer assim, né? Então também o Seminário 23, onde vai aparecer esses dois temas, né? Tanto a escrita de Joyce, a obra do Joyce, quase que assim, uma leitura, né? Da obra e do próprio Joyce, né? Do James Joyce, e também essa teoria dos nós, né? Isso vai estar muito presente ali no Seminário 23, Les Santons, né? Em final de 70, né? Em 77, né? O Lacan, ele propõe a dissolução do passe, então, né, que ele tinha sugerido lá em 67, né, o passe como uma ferramenta para a organização da escola, né, e também para a transmissão do que é uma análise, né. O Lacan resolve dissolver, então, em 77. E é nesse período também que começa uma certa desconfiança, assim, de que o Lacan, primeiro, não estava muito bem de saúde, né? E também que isso pudesse afetar, inclusive, sua produção intelectual, seu pensamento, sua cognição, né? Então, ele começa a ter alguns sinais, assim, não exatamente de demência, mas de alguma confusão mental, assim, né? Ele tem um episódio em que ele gostava muito de carro, e tem um episódio que ele derrapa com o carro na pista, parece que ele fica muito abalado com isso. No texto da Roudinesco dá a entender, assim, que deixa um pouco na dúvida, assim, se isso foi algo ocasional, que ocorreu, assim, né? Vamos dizer, um contingencial, ou se foi efeito de alguma perturbação mental do Lacan, mas ele tem um acidente de carro em 78, né? E começa uma certa desconfiança de distúrbios vasculares que poderiam prejudicar a sua cognição, o seu pensamento e o seu ensino, sua produção intelectual, embora isso é uma polêmica, assim, né? Será que isso a gente está falando de 78, ele morre em 81, né? A produção aí de 77, 78, né? O Seminário 23, ele profere 75, 76, né? A gente está falando de 78, então essa produção, a clínica dele começa a ter sessões cada vez mais curtas, relatos de intervenções polêmicas, né? Assim, né? Tem a Roudinesco fala de puxar o cabelo de uma paciente, algumas coisas que deixam, né, o seu público ali com a transferência muito forte também, com Lacan, um pouco perturbado, né? Assim, alguns vão ler, olha, isso né, ele sabe o que está fazendo, vamos dizer assim, né? São intervenções novas, etc, tal, uma coisa mais ou menos assim. Inclusive esse interesse dele pelos nós, né? Isso tudo é uma maturidade até, né, intelectual do pensamento lacaniano. Outros que vão olhar já para essa fase como se fosse exatamente o oposto, né? Isso tudo, o Lacan nesse momento ele já não está desde lá de 75, quando Chomsky faz a crítica ao Lacan, que como se ele não tivesse muito saudável, né? Então a produção intelectual dele desse período fosse, né, talvez estivesse marcado por uma perturbação mental, né? E quem também vai pensar que talvez um pouco das duas coisas, né? Talvez não precisa ser nem que ele não tivesse nenhuma perturbação como efeito desses distúrbios vasculares, mas também que a sua obra
carrega um valor ali desse momento também, que evidentemente que de uma lucidez também desse momento, né? Mas enfim, tem toda essa polêmica, né? O fato é que em 1980 ele começa cada vez mais poder participar, né? Aí começa essa aura de desconfiança sobre a sua senilidade, né? Uma possível senilidade, e também sobre as ações, quem é que estava tomando as decisões, se era ele ou se era o Jacques Lamelaire, né? E começa a ter algumas, vamos dizer assim, alguns conflitos entre, né, o pessoal da escola do Lacan, e em 1980 ele então escreve a carta de dissolução da EFP, que também carrega essa polêmica. Foi o Lacan que escreveu ou o Lacan só assinou, né? Que tem uma fala dele, parece que diz isso, assim, né? Quando eu assinei o texto, né, da carta de dissolução. Então, peraí, ele assinou ou ele escreveu, né? Tem alguma coisa de uma polêmica nisso também. Né? Mas nesse ano, a carta de dissolução da EFP é de janeiro, né, de 8 de janeiro de 1980, e nesse mesmo ano descobre um câncer no cólon, né? E também mesma coisa, né? A mesma coisa desses distúrbios vasculares, né? Também vai ter quem ali duvide, né? Que o mestre, né? Vamos dizer assim, Lacan está doente, não, são rumores, tem toda uma polêmica também envolvendo essa questão do câncer, né? Mas o fato é que ele tem câncer no cólon e em 81, em setembro, né? 9 de setembro de 81, então ele morre, ele está na casa de campo dele, liga para o filho primeiro, fala que está mal, né? O filho marca de fazer uma visita, mas nesse período ele morre, então, em 9 de setembro de 1981, né, em decorrência do câncer no colo. E aí tem algumas polêmicas também sobre a morte dele, porque ele vai, né, o Jacques Lamelaire leva ele, vai ou não para o hospital, né? Leva ele para o hospital, leva ele para casa lá em Paris, né? Que essa era uma casa de campo em Guitrancourt, que ele tinha, onde ele morre lá ou morre na casa, porque parece que no óbito o endereço está, o endereço de Paris e não dessa casa de campo. Enfim, tem uma certa polêmica também sobre como o Jacques Lamelaire conduziu, né? Jacques Lamelaire e a Judith Miller conduziram, né, esse final, né, da morte do Lacan, mas que também não fica muito claro no texto de Elisabeth Roudinesco, né, o que poderia estar envolvido, né, sobre esses rumores, assim, né? Mas o fato é que o Lacan então nos deixa aí em setembro de 1981 e assim nós encerramos, né? Claro que aqui de uma maneira muito vamos dizer assim, panorâmica, né? Cada década dessa, cada seminário desse, né, que eu fui citando aqui, né? Eu falei do seminário 23, mas ainda tem os seminários 24, 25 e 26, que também não foram estabelecidos pelo Jacques Lamelaire, né? Mas cada seminário desse renderia muitos debates, cada texto, cada produção, né? Mas assim, em geral, o que a gente tem da obra do Lacan é isso aí. Então, né, temos aí essa trilogia, né, 3 episódios contando a história do Lacan de forma panorâmica, como eu falei, mas que nos dá mais ou menos, né, uma ideia aí desse percurso desse grande psicanalista francês que foi Jacques Lacan. Então, é isso. Sigam a página, né, curtam aí, compartilhem os vídeos, né, e em breve eu volto com outras discussões. Falou, pessoal!